Sabe, existem basicamente duas grandes forças que moldam a história, e as nossas vidas também. De um lado, a gente tem a busca pelo poder, do outro, a busca pela sabedoria. A ideia hoje é mergulhar em alguns textos bem antigos para explorar esses dois caminhos, que são, assim, bem opostos, e ver o que eles revelam sobre liderança, sobre o que é a força de verdade e sobre o que, no fim das contas, realmente importa. Então, olha que interessante. Uma guerra, uma ceia, um poema e um provérbio. O que isso tudo tem em comum? Parece meio aleatório, né? Mas juntos eles montam um verdadeiro quebra-cabeça. Um que revela duas maneiras completamente diferentes de ver o mundo: a força e a liderança. Vamos começar a montar isso? Bom, a nossa jornada começa no meio do caos. O livro de 2 Samuel nos joga de cabeça num mundo de briga política, de muita ambição e de guerra aberta. Um reino inteiro está em jogo, e o preço do poder ali é medido em sangue. De um lado, temos a casa de Saul. Pensa neles como regime antigo, em declínio, lutando para não desaparecer. Do outro, a casa de Davi, a nova força em ascensão, mas que ainda precisa provar seu valor no campo de batalha. O palco está montado para um confronto que, bom, era inevitável. E tudo começa em Gibeão. Um desafio que deveria ser controlado vira um massacre, dando início a uma longa guerra de desgaste. E a política aqui ferve. Olha só. Abner, o principal general de Saul, se sente desrespeitado e troca de lado, indo para Davi. Ele promete unificar o reino. Parecia a solução, certo? Mas a paz se mostra impossível. Num ato final de vingança pessoal, Joabe, o general de Davi, mata Abner. Fica claro como, nesse caminho do poder, a ambição de uma pessoa só pode destruir qualquer chance de união. E para a gente não pensar que isso é só um jogo de xadrez político, este gráfico mostra o custo humano. É brutal. Em uma única batalha, a casa de Saul perde 360 homens. Enquanto isso, a de Davi perde 20. A busca pelo poder tem um custo altíssimo e quase nunca é um custo justo. Esse verso aqui resume a dinâmica perfeitamente. Não foi uma vitória rápida, sabe? Foi um processo lento, sangrento, de desgaste. Um poder vai crescendo enquanto o outro, inevitavelmente, vai desaparecendo. Esse é o resultado do caminho do conflito. E essa é a pergunta crucial, né? Depois de ver um reino ser construído na base da guerra, da estratégia, a gente é forçado a perguntar: será que existe outro jeito? Será que existe um tipo diferente de força? E para responder essa pergunta, a gente muda completamente de cenário. Saímos do campo de batalha e entramos numa sala silenciosa, agora guiados pelo Evangelho de João. E aqui o que a gente vê é uma narrativa radicalmente oposta. A atmosfera não podia ser mais diferente. A tensão aqui não é de uma guerra prestes a explodir, mas de uma despedida, íntima. O que está em jogo é emocional, é espiritual, não é político. Repara na calma, na deliberação de cada passo. Levantar, tirar as vestes, amarrar uma toalha, é quase um ritual. Numa cultura em que lavar os pés era tarefa do servo de mais baixo escalão, o líder assume exatamente essa posição. É uma inversão de poder chocante e totalmente intencional. Esse ato tão antigo tem um nome moderno: liderança servidora. A ideia é que a verdadeira autoridade não vem da dominação, mas do serviço. O poder é usado para levantar os outros, não para se promover. E aqui está a lição central. Aquilo não foi só um gesto simbólico para aquele momento. Foi um modelo, uma instrução bem direta. A mensagem é clara. A humildade que o líder demonstrou ali deve se tornar a prática de todos os seguidores. Ok, então a gente já viu um caminho de conflito externo e um ato de humildade externa. Agora, vamos para dentro. O que guia essas ações? O Salmo 119 nos dá uma espiada no código interno que molda uma vida com propósito. Porque se lavar os pés é a expressão de uma mentalidade, a pergunta é: que mentalidade é essa? O Salmo 119 explora justamente a fonte interna de onde brota esse tipo de atitude. Isso aqui não é bem uma lista de regras, mas um mapa para a vida. As palavras-chave são verbos, são ações. Buscar, guardar, ter prazer, meditar. Juntas, elas descrevem um alinhamento interno constante. É tipo uma bússola para o coração, e não só uma lista de tarefas. E isso aqui ilustra de forma brilhante a mudança de valores. A fonte da alegria, do regozijo, não é a riqueza, o poder ou o status. Exatamente as coisas pelas quais Davi e Saul lutavam.
A alegria aqui vem de estar alinhado com um propósito maior, um caminho de retidão. Certo, mas como esses princípios tão grandiosos funcionam no dia a dia? O livro de Provérbios age como um manual prático, sabe, mostrando os resultados bem concretos dessa sabedoria interna. Provérbios apresentam um universo moral bem claro. As ações, o caráter interno, tudo tem consequência direta. Não é sobre sorte, é sobre causa e efeito. Uma vida alinhada leva à proximidade com o divino. Uma vida desalinhada ao distanciamento. Simples assim. Eu adoro esse provérbio porque ele conecta tudo. O prazer e a alegria que a gente viu nos Salmos não são só sentimentos abstratos. Eles se tornam a luz dos olhos, que por sua vez alegra o coração. E essa alegria interna tem um efeito físico, tangível, refresca os ossos. Sabedoria não é algo etéreo, ela gera bem-estar. E agora, vamos juntar todas as peças. A gente viu a guerra, o lava-pés, o poema e o provérbio. O que eles nos dizem quando a gente coloca tudo isso lado a lado? Essa tabela resume tudo. De um lado, o caminho do conflito. O objetivo é o controle terreno, o método é a guerra e estratégia, o foco é o poder externo e o resultado? Uma longa guerra e enfraquecimento. Do outro, o caminho da sabedoria. O objetivo é servir, o método é a humildade, o foco é o caráter interno e o resultado é alegria, saúde, proximidade. No fim das contas, essa é a escolha fundamental que essas fontes apresentam. E isso não é só sobre história antiga, é sobre uma decisão que todo mundo enfrenta. Onde a nossa energia vai ser investida? Na conquista do mundo ao nosso redor ou no cultivo do mundo dentro de nós? E essa é a pergunta que fica. Depois de analisar esses dois caminhos, a gente é levado a questionar as nossas próprias definições de poder. Onde está a força real? No símbolo da autoridade, a coroa? Ou no símbolo do serviço, a toalha? A resposta, como esses textos sugerem, pode ser bem surpreendente.